Olá a todos, boa noite, tudo bem por aí? Bom, Boa então, noite, professor, beleza? tudo certo, e contigo? Beleza também. Ah, legal, legal. Bom, então o pessoal vai entrando por aí, e aí o que eu vou fazer vai ser inicialmente falar um pouquinho da disciplina, não é? Isso aí vai ficar gravado, né? Já está sendo gravado e vai ficar disponibilizado no AVA, ok? Então, para quem estiver vendo depois o vídeo, a disciplina Qualidade da Energia Elétrica ela é voltada principalmente para a gente entender essa questão das correlações, não é? Ou da necessidade de você trabalhar cada vez mais e melhor utilizando a questão da energia elétrica. Então, tudo isso esse tema em específico a gente vai detalhar, não é? Ao longo aí da nossa disciplina, né? Ao longo do semestre. É, essa aula é uma aula introdutória, então a gente vai ver os principais pontos, não é, que vão ser abordados em detalhes ao longo de toda a disciplina, ok? Bom, com relação à parte de avaliações, plano de ensino e tudo mais relacionados à disciplina, começar a falar do plano de ensino, né? Ele eu estou finalizando, e aí ele vai estar disponível no AVA para que vocês possam consultar em breve, ok? E com relação às avaliações, eu estou verificando a melhor forma possível de ter as avaliações para uma disciplina mais contemporânea, mais atual, como é o caso da qualidade da energia elétrica. Ela é uma disciplina assim que não é tão, digamos assim, antiga quanto disciplinas de cálculo, física ou até mesmo eletromagnetismo, não é? Em que você tem aí já bastante literatura. Então, muito do que se trabalha aqui são artigos e livros relativamente novos. Então, o processo de avaliação ele vai ser um pouquinho diferenciado, ok? Provavelmente na próxima aula eu já vou ter esse processo aí de avaliação bem desenhado e aí eu vou passar isso para vocês, ok? Só também relembrando que eu vou indicar bastante material via AVA, então de uma semana para outra, antes da aula é sempre bom verificar a questão do que está disponibilizado no AVA. Então textos complementares, assim como da aula de hoje já tem um texto ali que seria interessante que vocês façam a leitura e anotem as dúvidas, assim, se for o caso, para a gente sanar elas na próxima aula. E claro, né, lembrando que esse semestre agora vai ser presencial, então só essa primeira aula vai ser à distância, e a partir da nossa próxima aula, no dia 2 de agosto, vai ser presencial. Com relação à sala de aula, eu não sei ainda qual vai ser a nossa sala, e as aulas elas não são mais gravadas, então é o que é ministrado no dia não vai ser mais gravado, certo? Então essas eram algumas considerações que tinha que fazer para vocês, beleza? Então vamos iniciar aqui, né, com esse material que eu preparei, que é a parte mais introdutória. Se vocês quiserem fazer daí qualquer dúvida, qualquer argumentação aí, é só abrir o microfone e me chamar, beleza? Ô, professor, eu não entendi muito bem ali a questão da gravação das aulas. Vai ser Ah, só o presencial, isso? isso. Por determinação da instituição, o que que acontece? As aulas que vão ser presenciais agora, elas não vão ser mais gravadas, então não vai ter aquele dispositivo de gravação em sala de aula. E aí, se alguém não puder acompanhar por alguma razão a aula, se eu não me engano, vai ter que entrar com um pedido de tratamento especial ou algo assim. Mas vai ter a aula ao vivo para quem optar pelo EAD, no caso lá pelo REA. Ou vai ser só a aula presencial e para quem não for no presencial vai ter só o material no AVA. Para quem está no regime presencial mesmo, é a aula presencial mais o material do AVA. Quem está na modalidade EAD, daí eu já não sei como é que vai estar funcionando Não, esse não, não, sistema. não modalidade EAD, é aquela modalidade, porque a gente tava com a opção de escolher ou presencial ou ficar com o REA lá, que é o. Ah, eu não lembro o que que significa o REA.
Uhum. Eles até postaram no Instagram lá, mas eu não lembro. Entendi. Pelo que eu estou sabendo, quem é presencial vai continuar presencial e daí não vai ser disponibilizado mais aulas nem transmitidas, nem gravadas. Daí teria que verificar os maiores detalhes com o pessoal da coordenação daí. Beleza, professor, valeu. Imagina. Bom, então, dando prosseguimento, nossas aulas, de modo geral, eu quero sempre trazer para vocês algum tema, não é? Algum dos aspectos aí relacionados com a qualidade da energia elétrica, e isso vai ser abordado nas nossas aulas. Inicialmente, depois é sempre disponibilizar um tempo para que vocês possam realizar leituras, exercícios, trabalhos, enfim, coisas que nós vamos ao longo do semestre, ok? Bom, então, começando aqui com a questão do conceito de qualidade da energia elétrica, pelo próprio termo qualidade, ok? Então, a questão da qualidade, a gente pode pegar emprestadas definições, porque isso é o que acaba acontecendo, lá da questão da produção industrial, não é? Começando ali por esse sistema, né, o sistema Toyota de produção, que ele foi desenvolvido ali e depois, no caso, criado e depois desenvolvido por outros, né, mas um dos principais nomes dele é o Taishi Ono, não é? Em que, basicamente, esse sistema Toyota de produção, ou chamado Toyotismo, ele visa produzir mais, produzir melhor, com a menor quantidade possível, não é, de recursos. Ou seja, seria uma espécie de filosofia, não é, em que você consegue ou aplica metodologias em que você tenta sempre otimizar os seus ganhos, não é, minimizando os seus gastos. É claro, isso muitas vezes pode ser confundido como investir menos, gastar menos. Não, nem sempre esse seria o caminho, certo? Então, ele é um sistema muito utilizado, ele foi implementado e desenvolvido, ele começou a ser desenvolvido pela Toyota ali em 47, né? E em 75, ele começa a aumentar a produtividade, né, e a eficiência, e também reduzindo, evitando o desperdício, né, na linha de produção dos automóveis, não é? E isso alavancou as indústrias japonesas, principalmente as automotivas, para sinônimo de qualidade e confiabilidade com que se fala em automóveis. Lembrando aí que o Japão, em 47, né, 2 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, o país estava totalmente devastado e tendo que pagar uma indenização aí muito grande. E aí, então, eles começaram a, digamos assim, a desenvolver e a investir nas suas indústrias, não é? E eles precisavam fazer isso com o que eles tinham, com o que eles tinham de disponibilidade de recursos. E aí eles começaram a observar o sistema produtivo, não é? E perceber o que poderia ser melhorado no sistema sem ter que fazer grandes investimentos, coisas que eles não teriam como lançar mão na época. Não é? Então, essa questão da otimização da produção, ela pode ser aplicada em qualquer meio de produção em massa, inclusive aí na questão da energia elétrica, não é? Nós temos que considerar que a energia elétrica é um produto, que ela é produzida em massa e que é distribuído por um grande número aí de consumidores através das distribuidoras, certo? Então, esse termo aí, ele pode ser utilizado, não é? A questão da produção da energia, você tem as fontes energéticas, que a gente vai falar em várias aulas aí para frente, não é? A questão da transmissão, não é? Desse produto, não é? A forma com que você produz ele e faz com que ele chegue nos seus consumidores finais, que aqui no caso seriam os consumidores residenciais, os industriais e a parte da agricultura, não é? Que também tem grande consumo aí de energia elétrica, ok? E uma das questões mais atuais relacionadas a esse conceito aí de qualidade da energia elétrica o que é a energia, né, e por que ela é importante, ou seja, por que a energia elétrica, né, ou de maneira mais geral, por que a energia é importante para nós hoje como sociedade, não é? E através de respondendo esta questão, é que nós vamos ver que nós precisamos cada vez mais
racionalizar e otimizar o uso da energia elétrica no nosso dia a dia. Mesmo porque, apesar de parecerem inesgotáveis, as fontes ou a quantidade de energia elétrica presente no nosso planeta não é tão infinita assim, ok? Bom, então, o que a gente sabe é que, ao longo aí da história humana, que para qualquer sociedade ela possa evoluir, ela, com certeza, vai precisar de uma série de pilares, dentre eles, a energia é um desses pilares, ok? Então, a palavra energia, não é, ela etimologicamente vem do grego, né, que está associada ao termo ergos, que basicamente significa colocar em movimento, criar movimento ou realizar trabalho, certo? Então, esse termo está associado ao fato do que, como os gregos antigos percebiam essa questão da energia. Então, o fato de você ter algum animal de tração, um cavalo, um burro, um boi, puxando uma carroça carregada, fazendo movimentar uma pedra de moinho para triturar grãos, como o trigo, por exemplo, isso era o mais próximo da realidade deles, não é? Para a questão de você ter um trabalho sendo feito, não é? E a esse trabalho, a origem dele, eles atribuem a energia associada ao movimento, não é? Claro que como a física deriva lá da filosofia grega, não é? Muitas dessas definições acabaram vindo com a física, não é? Então, quando a gente fala de energia, não é? A gente pode associar ao tema Joule, que seria associado à energia mecânica, né? Ou Joule por segundo, que são os watts, a unidade de potência, que também é utilizado mais aí para a questão da energia elétrica, ok? E, através dos tempos, tentou se definir, e não só isso, não é? Determinar fontes de energia que nós pudéssemos utilizar em nosso benefício enquanto sociedade, não é? E aí a gente pode perguntar, quanta energia, ou melhor, qual a origem da energia existente na Terra, no nosso planeta? Bom, tem um artigo no qual essa figurinha aqui, que parece um tanto complexa, mas já vou explicar para vocês, não ele faz um levantamento, né, estimativas, medidas, da questão de quanta energia nós temos no nosso planeta, certo? Então, ou como nós podemos extrair essa energia que está reservada aí em certas formas no nosso planeta. Então, olha só, radiação solar. Essa questão da radiação solar é a energia que o Sol emite e que chega até nós quando a face do nosso planeta está voltada para o Sol, né, durante o dia. Então, essa parte aqui da energia, né, então aqui a gente tem aqui, ó, esse valor aqui que é de 162 mil, não é na ordem aqui de zetajoules e tera ou terawatts, né? São ordens de grandeza bem grandes aqui, né? Então, aqui no caso, essa é a quantidade de energia da radiação solar. Parte dela é refletida pela nossa atmosfera de volta para o espaço. Então, isso aqui não fica no nosso planeta. E aí, tudo que está para baixo dessa linha pontilhada, até essa outra linha pontilhada aqui, é o que está é o que tem de energia, né, que são as reservas e as formas de energia presentes na nossa atmosfera, na parte das massas líquidas, nas águas, e na parte que é refletida pelo solo. E aí aqui você também tem algumas coisas como minérios, não é? O urânio, por exemplo, que daí já não é fonte solar, o lítio, não é? Que são, digamos assim, bom, o urânio ele é proveniente de estrelas muito mais massivas que o nosso Sol, que quando chegaram no fim da sua vida, expeliram grande quantidade de materiais sólidos, inclusive esse tipo de urânio, que veio até o nosso planeta, e aqui caiu enquanto o nosso planeta estava se formando, por isso que ele é presente aí na crosta terrestre. Mas parte da energia aqui, que é aquecida pela atmosfera, você tem a movimentação dos ventos, parte ali também aquece as massas de água, causa evaporação, criando assim o ciclo da água, criando as nuvens, as chuvas. Parte dessa radiação é absorvida pelo solo, então reemitida para a atmosfera, não é? Aquecendo a atmosfera. O aquecimento das grandes massas de água salgada, dos oceanos, você tem as marés,
oceânicas, principalmente. Deixa eu ver o que mais. Assim, parte dessa energia é absorvida pelas plantas que realizam a fotossíntese, que no caso aqui deram origem ao carvão mineral e ao carvão vegetal. Quer dizer, o carvão vegetal ele é bem mais recente no caso, né? Mas o carvão mineral ele é oriundo de plantas que se decomporam em ambientes com uma baixíssima quantidade de oxigênio. O petróleo ele vem de seres vivos que muitas vezes consumiam essa questão das plantas. O gás natural, não é? Os gases também à base de metano. Então, tudo isso ficou em decomposição, em pouca concentração de oxigênio, em camadas profundas da atmosfera, que nós extraímos ali para produzir energia elétrica. A movimentação das massas de água pelo ciclo da água, da chuva, movimenta as hidrelétricas, a movimentação dos ventos, ondas e marés, daí você tem energia eólica, parte da radiação solar que chega até o nosso planeta, que seria a parte das fotovoltaicas, das usinas fotovoltaicas, ok? Então aí você já tem as principais fontes energéticas que nós estamos utilizando aí atualmente, não é? E aí tem a questão da geotérmica, né, que é parte da energia que está abaixo da crosta terrestre, que nós não temos tanto acesso, mas também faz parte ou entra no balanço energético do nosso planeta. E aqui também tem essa questão do tipo de fonte energética, né, que algumas pessoas classificam ali como renováveis e não renováveis. Então, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão são classificadas não renováveis. Por quê? Porque a sua durabilidade não passa aí de, acho que, se eu não me engano, pouco mais de 120, 130 anos. Não é para essas fontes. Já as renováveis, que durariam bastante tempo, seriam, no caso ali, a energia solar, a energia eólica, porque constantemente nós recebemos isso aí do sol, a questão da movimentação das águas, né, das hidrelétricas, que ficam constantemente ali com o ciclo da água, que seriam as chamadas fontes renováveis ou de longo tempo. Mas é claro, elas são consideradas renováveis ou de longo tempo, por quê? Porque o tempo médio de vida do nosso Sol, estimado aí, seria mais cerca de 5 bilhões de anos, que seria essa estimativa de vida do nosso Sol. Então, se você comparar ali centenas de anos com milhares ou até mesmo bilhões de anos, não é? Você tem uma separação bastante grande. Então, por isso são considerados como fontes renováveis. Mas muito cuidado, não confundam os termos renováveis com não poluentes, porque você pode ter uma fonte que seja renovável e mesmo assim ela tenha grandes impactos ambientais, como é o caso das hidrelétricas, por exemplo. A gente vai detalhar isso aí em aulas futuras, ok? Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, não é, da distribuição de energia que nós temos no nosso planeta e como é que muitas vezes o homem tenta utilizar esse tipo aqui de energia, não é, para melhorar as suas condições de vida. Então, se a gente pegar aqui as 4 revoluções industriais, né, desde a primeira, quando realmente as indústrias se estabeleceram, passando e chegando até a 4ª, que é o que nós temos hoje, nós vemos que todos esses processos demandam o quê? De cada vez mais energia. É necessário energia para esses processos. Então, a primeira revolução industrial ela foi marcada pelo quê? Pela utilização de motores a vapor, não é, ou sistemas hidráulicos mecânicos que realizavam trabalhos. Então, você tinha uma fonte de calor, esse calor aquecia a água pressurizada, que por sua vez, exercia uma função repetitiva que era associada ali à produção de trabalho e à produção de bens de consumo. Depois veio a segunda onda, ou a segunda revolução industrial, onde você começa a ter a chamada produção seriada, né? Aquela questão do Henry Ford, não é? Em que você tinha linhas de montagem. Então, ela se encaixaria aqui nessa segunda onda. A terceira onda, ela é caracterizada pelos processos de automação, ou seja, você tem máquinas mais especializadas e que não demandam tanto assim
da supervisão de pessoas. Então, muitas vezes você tem os sistemas de computadores associados a essas máquinas que conseguem controlar o processo de produção de uma maneira mais independente, sem ter a necessidade de pessoas, uma grande quantidade de pessoas envolvidas no processo. E hoje, a quarta revolução industrial é a questão da conectividade, ou seja, você tem as indústrias todas sendo controladas remotamente por poucos centros principais, não é? Então, aí, para isso, você demanda mais quantidade de energia. Então, daqui para cá, a quantidade de energia cresceu bastante. Aqui você usava bastante carvão mineral para produção de calor, não é? Daqui para cá, principalmente da segunda para a terceira, você começa a usar muito mais a questão da energia elétrica. Então, você precisa produzir energia elétrica em grande escala, em grande quantidade. E aí você, em vez de aquecer água, por exemplo, você usa o petróleo, o gás natural e o carvão mineral para produzir energia elétrica, que vai ser utilizada nesses processos aqui. Bom, e outro ponto que demanda bastante aí a questão por mais energia é o crescimento populacional. Então aqui a gente tem o comparativo de bilhões, né, de pessoas contra os anos em que eles aconteceram. Então, o primeiro bilhão de pessoas no nosso mundo que foi atingido foi em 1802. Então, aqui você já tinha 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Para você passar do primeiro para o segundo bilhão, foram necessários 126 anos, não é? Então, aconteceu em 1928. Só que, do segundo para o terceiro, o tempo decaiu. Ele foi para 33 anos, ocorrendo em 1961. Depois, o quarto bilhão veio em 74, e aí foram necessários o quê? 13 e depois 12 anos, ok? Então, em 99, atingimos o sexto bilhão. 2011, nós atingimos o sétimo bilhão, ou seja, 7 bilhões de pessoas no planeta, não é? E aí foram necessários apenas 12 anos. As estimativas daqui para frente são que esse tempo volte a aumentar, ou seja, você vai ter aqui 15 anos, não é, para o nosso oitavo bilhão, 24 anos para o nono e assim sucessivamente, ok? Então, o que vai acontecer? Não é porque a quantidade de pessoas vai desacelerar, né, o crescimento vai desacelerar, que as suas necessidades não vão ser, não têm que ser atendidas. Porque a gente já tem bastante pessoas, você precisa produzir alimentos para essas pessoas vão ter que morar em algum lugar, vão precisar, dependendo de onde elas morarem, de aquecimento em épocas mais frias, elas vão precisar de água tratada, não é? Melhorias nas condições de saúde, higiene. Então, tem uma série de necessidades que dependem, estritamente falando, da questão de energia, não é? E as fontes energéticas que nós temos no nosso planeta, apesar de parecerem bastante abundantes, não é, como a gente tem nesse gráfico aqui, elas demandam ainda, nós não temos tanta tecnologia que a gente possa explorá-las sem ter grandes impactos com o meio ambiente que nos cerca, não é? Então, nesse mapa mundi aqui, por exemplo, esses pontos vermelhos, em 2006, né, eles representavam as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Percebam que esses pontos não estão distribuídos de maneira mais igualitária na superfície terrestre. Isso porque nem todas as regiões elas seriam, digamos assim, melhores ou mais fáceis para que você pudesse ter as pessoas vivendo, não é? Então, por exemplo, você tem desertos áridos, né? Aqui no caso do norte da África, aqui no Oriente Médio, certo? Aqui na grande parte da Austrália, você tem aqui daí basicamente florestas tropicais, no caso aqui da Amazônia,
nessa parte aqui da África, ou regiões onde chove bastante, regiões mais frias, que seriam nos extremos, Polo Norte e Sul. Então, são regiões em que as condições de vida não são tão favorecidas. E, em alguns casos, até algumas cidades, por exemplo, que não têm um bom desenvolvimento socioeconômico, você também não tem, muitas vezes, boas condições de vida para a maioria das pessoas. E aí essas pessoas acabam migrando ou procurando regiões que sejam mais favoráveis em questão de emprego, subsistência e coisas do gênero, ok? Então, essas são algumas problemáticas que a qualidade da energia visa tentar melhorar, porque daí você, muitas vezes, no caso, nós sabemos que grandes centros de geração de energia, elas estão longe dos grandes centros consumidores. Então, como é que você faz para escoar essa energia produzida, não é? Sem ter questões aí como ambientais, por exemplo, e que não seja caro, né? Porque não adianta nada você gastar muito dinheiro para produzir energia, só que daí na outra ponta você vai cobrar muito caro para que as pessoas possam ter acesso a essa energia, não é? E também toda a questão de desenvolvimento industrial e econômico passa aí por maior quantidade de energia, disponibilidade de energia. Então aqui nós temos as fontes mais primárias de geração de energia, né? Então aqui basicamente é o minério que tem o petróleo ou óleo bruto envolvido, não é? Carvão mineral, o petróleo, aqui já extraído disso daqui, carvão mineral, carvão vegetal, que é produzido aí através da queima em ambientes com pouco ou quase nenhuma quantidade de oxigênio, né, para produzir esse material que daí vai ser usado como combustível para produção de energia elétrica. No caso, esse cara aqui foi bastante utilizado, né, no caso da primeira Revolução Industrial. Por quê? Porque a quantidade de energia ou calorias que você liberava por quilo deste material era melhor do que você utilizando madeira, por exemplo, ou alguns tipos de árvores que eram utilizados. E no caso do petróleo, segue essa mesma linha. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, produzido aqui pela Universidade de Colômbia, né, que vai até meados aqui de 2020, em que a gente tem a questão da energia, né, o equivalente em gigatoneladas de petróleo, não é, das principais fontes energéticas que nós temos aqui no nosso planeta, ou consumidas no nosso planeta. Então, por exemplo, de 1900 até 2020, né, aqui seria o equivalente em gigatoneladas de petróleo de energia produzidas pelo carvão, pelo petróleo mesmo aqui, né, o gás natural aqui em vermelho, e as, digamos, mais, digamos, recentes ou menos poluentes, dependendo de como se classifica isso aqui, né, tem a nuclear, a hidrelétrica, vento, solar, geotérmica e biomassa, ok? Então percebam que a nuclear, ela só começa a aparecer, ela aparece aqui por volta do final dos anos 50, início dos anos 60, mas a sua utilização era bem pequena do ponto de vista de produção de energia industrial. Ela começa a ficar mais proeminente aqui entre as décadas de 60 e 80, e cresceu um pouco mais a partir de 1980. Porque daí você começa a ter mais países utilizando a produção nuclear. Hidrelétricas, elas também têm uma faixa mais estreita, porque não são todos os lugares que você tem essa disponibilidade de energia, não é? E vento e solar, que seriam as mais recentes, por volta aqui, né, no início dos anos 2000, e começam a ter um pouco mais de expressividade a partir dessa última década, ok? Então, percebam que nos últimos 20 anos aqui, utiliza-se ainda bastante a questão do carvão, do petróleo e do gás natural, que são formas relativamente mais baratas, como nós vemos aí, né, da produção de energia, ok? Bom, esses gráficos aqui eles foram feitos por uma publicação, né,
de uma empresa britânica, né, que avalia sempre os consumos e balanços energéticos mundiais comparados com o petróleo. Então, aqui ele divide, no caso aqui, o mundo na parte do América do Norte, América Central e do Sul, aqui a Europa, aqui a parte do Oriente Médio, aqui a África e aqui o Pacífico, né, a Ásia. E aqui os tipos majoritários de produção de energia. Então, em cinza aqui, carvão, aqui esse laranjadinho mais escuro seriam os renováveis, azul, as hidroelétricas, nuclear, esse laranjado aqui um pouquinho mais claro, né, gás natural em vermelho e petróleo em verde. Então, por exemplo, a América do Norte, em primeiro aqui, ou as duas maiores faixas seriam gás natural e petróleo. Depois, em terceiro, você tem o carvão. E aí, em quarto, a energia nuclear, hidrelétricas e renováveis têm pouca influência. Já na América Central e do Sul, percebam que você ainda tem aqui questão do petróleo, não é? Que é bem considerável, mas o gás natural nem tanto, e percebam que a faixa da parte das hidrelétricas é bem maior. Isso porque, tanto na América Central quanto do Sul, você tem condições que facilitam você ter rios em que você pode instalar hidrelétricas para ter uma grande produção de energia elétrica. Não é? A questão nuclear também é bem pouco considerado aqui, né? Pelo fato de ser uma tecnologia bastante difícil, porque não é uma tecnologia que seja comercializada. Por uma questão de segurança, a produção de energia através de usinas nucleares, se um país quer ter uma usina nuclear, ele tem que desenvolver do zero toda a sua tecnologia para que ele possa implementar esse tipo de geração de energia, não é? Por uma questão estratégica, esse tipo de tecnologia não é comercializado. A Europa, temos bastante ali a questão do carvão, petróleo e gás natural, pouco de hidrelétrica, não é? E no Oriente Médio, a gente vê que é basicamente gás natural e petróleo, porque é o que é basicamente as principais fontes que tem lá. E carvão. Está previsto a questão de diversificação da matriz energética nos países do Oriente Médio através de usinas nucleares, mas isso está para ser implementado aí nos próximos anos. E também está associado à questão do custo de produção desse tipo de energia, né? Cada fonte dessas que a gente está vendo aqui tem um custo associado para produzir energia elétrica, para que a gente pague, né, isso aqui na outra ponta. E claro que situações aí como estiagens, por exemplo, que é o que o nosso país tem sofrido aí nos últimos 1 ano e pouco, afeta a questão da produção de energia hidrelétrica. E aí o que acontece? Você tem que ponderar utilizando outras fontes, como no caso as termoelétricas, que são mais caras para se produzir, o que leva o quê? Um aumento na conta da energia elétrica, que é o que a gente está sentindo aí nos nossos bolsos. A questão da utilização da eólica e solar, dependendo da região do país, é muito aconselhável explorar esse tipo aqui de geração de energia, não é? Para desonerar um pouco as principais fontes, que no nosso caso seriam as hidrelétricas, não é? Lembrando que, só um adendo, né, que as nucleares, elas são termoelétricas e cabem aqui nessa questão desse tipo de produção de energia, ok? Então, no caso do Brasil, a gente tem isso aqui é um infográfico, né, que eu peguei lá no site da ANEEL, e a gente vê que a nossa matriz energética, ela é principalmente composta por hidrelétricas, são 66% da nossa matriz energética, as fontes são hidrelétricas, 27% são as termoelétricas, 6% as eólicas e 1% as nucleares, ok? A questão solar estava aqui um pouco desatualizado, mas já tem também a questão solar, né? Que passa em implementação e que vai compor, né, essa
essa outra parte da nossa matriz energética aí num futuro não muito distante, ok? Então, no caso aqui, a gente vai verificar, né, a gente vai falar sobre essa questão da matriz energética, a gente vai aprofundar isso aí ao longo da disciplina, não é? E aqui a gente tem a distribuição do nosso país dos tipos de fontes geradoras, né? Então você tem as hidrelétricas, as centrais, a parte de hidrelétricas, né, são as usinas, as centrais e as pequenas centrais hidrelétricas. A parte eólica, né, tem uma razão, que a gente vai ver o porquê que elas são concentradas nesta região aqui, um pouco aqui também, apesar de não estar aparecendo, né? As nucleares, nós só temos duas, né, que ficam aqui, né? Angra 1 e Angra 2. Angra 3 está em construção. E as solares fotovoltaicas, elas se concentram mais nesta região aqui, que também a gente vai ver nas aulas futuras o porquê que esse tipo de usinas elas têm que se concentrar ao longo dessas regiões aqui, ok? Bom, então o que eu queria falar para vocês, pode falar. As usinas nucleares, elas estão voltando a aparecer bastante em vários países, né? Essa questão utilizadas, na verdade. As nucleares, porque tem situações, por exemplo, que você não tem como não ter uma fonte como a nuclear. O Japão, por exemplo, é um arquipélago de ilhas, não tem rios para que se possam instalar hidrelétricas. A questão da parte solar, eles também são localizados em uma região que não permita assim, você ter uma grande produção. Eles investem bastante na questão eólica, mas aí a limitação do seu território para a instalação das torres é um problema. Então, no caso deles, a nuclear seria ainda, né, a fonte mais viável, não é? Não só no Japão, mas alguns países do leste europeu também. Então, e também a questão do desenvolvimento da tecnologia nuclear, ele está retomando, mas é muito pouco ainda por conta dos resíduos nucleares, não é? Que não se tem o que se fazer com eles até o momento. Mas aí na nossa disciplina a gente vai tratar, não é, dessa questão aí, né, individualmente, de cada uma dessas fontes, vantagens, desvantagens, tudo isso aí a gente vai abordar em detalhes. Beleza. Bom, então aí o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Daqui a pouco, assim que o vídeo estiver processado ali pelo YouTube, eu vou poder colocar o link aí para vocês no Ava, e daí, se vocês tiverem contato com os outros colegas, né, só enfatiza para eles que a nossa próxima aula vai ser o presencial mesmo, né, em Araucária daí. Beleza, senhor. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, daí eu fico à disposição de vocês. Fechou então, professor. Até a próxima aula, hein? Beleza, até lá. Valeu, professor. Até mais. Falou, até mais.